Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu mais uma vez o julgamento da ação que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado inelegível. O placar é de 3-1 contra ele. Os últimos 3 votos deverão ser dados amanhã. O terceiro dia de sessão para a julgação do PDT contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto começou com o voto do ministro Raul Azevedo, que abriu divergência ao voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, e foi contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Araújo avaliou que a reunião realizada entre o ex-presidente e embaixadores em julho de 2022 não teve gravidade suficiente para influenciar a eleição. E, embora tenha concordado que algumas falas do ex-presidente sobre o sistema eleitoral durante a reunião tenham sido problemáticas, medidas cabíveis, como a aplicação de multas, já foram adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral na análise de outras representações. O ministro Raul Araújo também apresentou opinião divergente do relator com relação à inclusão do documento conhecido como Minuta do Golpe no processo. Araújo afirmou que não há evidências fortes que liguem o rascunho de um decreto de intervenção na Suprema Corte Eleitoral ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que nem se deve chamar a minuta de documento, já que não passa de um rascunho. Faz-se mistério destacar o entendimento desta Corte Superior em casos nos quais a conduta apurada na ação de investigação judicial eleitoral foi previamente objeto de medidas jurisdicionais prévias voltadas ao pronto e efetivo enfrentamento do comportamento tido por ilícito. É o que ocorreu aqui, naquelas representações que há pouco citei sobre a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Bucchiarelli. A Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre esses mesmos fatos e, relativamente a eles, adotar as providências que se faziam necessárias. Na sequência, o ministro Floriano de Azevedo Marques acompanhou o relator ao considerar que Bolsonaro deve ser condenado à inelegibilidade. Marques afirmou que não seria necessário analisar outros eventos ou provas, além da reunião com embaixadores, pois essa, por si só, já é grave o suficiente e configura abuso e desvio de autoridade. O ministro afirmou que o evento convocado por Bolsonaro provocou um mal-estar diplomático, uma vez que os embaixadores foram submetidos a assistir um monólogo do ex-presidente com uma série de ataques ao sistema eleitoral e aos ministros da Suprema Corte, e que o objetivo de Bolsonaro era trazer benefício eleitoral ao candidato usando a estrutura da presidência. Para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta Corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Na mesma linha, o ministro André Ramos Tavares votou pela inelegibilidade de Bolsonaro e considerou grave o uso dos meios de comunicação oficiais do governo federal para propagar desinformação sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Sabidamente, as redes digitais são instrumentos capazes de disseminar desinformação de maneira massiva, brutal, instantânea e global. Na era digital, o caos informativo pode ser facilmente instaurado. É grave quando um estado de caos informacional se instala na sociedade. É ainda mais grave se esse estado é planejado e advém de um discurso do presidente da República. A confiança dos eleitores nas instituições democráticas deixa de existir e, com isso, a própria liberdade de voto fica viciada. O placar do julgamento da ação do PDT contra Bolsonaro está em 3 votos pela inelegibilidade e 1 voto contra. Os ministros que já se manifestaram afastaram eventuais responsabilidades de Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, por entenderem que ele não participou da reunião questionada na ação.
Em julho do ano passado, Bolsonaro convocou embaixadores para uma reunião no Palácio da Alvorada, onde apresentou uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral. A reunião foi transmitida pela empresa Brasil de Comunicação e pelas redes sociais da Presidência da República. Para o PDT, autor da ação, Bolsonaro utilizou o poder que tinha como presidente da República para propagar mentiras e angariar votos antecipadamente para o processo eleitoral. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e será retomado amanhã a partir do meio-dia. Faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE.